Aqui em Bagé, o Internacional conheceu a sua primeira derrota nesta temporada 2024. E apesar do placar ter sido somente 2-1, ele não diz o que foi o jogo e, de fato, o Internacional sentiu essa derrota e ela foi maior do que se esperava, principalmente no que foi visto dentro de campo. Uma derrota que já tem os seus primeiros desdobramentos. Uma coletiva abatida do técnico Eduardo Cudê, reconhecendo seus erros e se responsabilizando pela derrota que aconteceu aqui no estádio Estrela d'Alva. Nesse conteúdo eu trago bastidores do vestiário do Internacional, os poucos jogadores que conversaram com a imprensa, o que o técnico Eduardo Cudê falou e uma informação complementar, porque o Inter segue atento no mercado e tentou a contratação de um volante que estava nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou trazer mais detalhes a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente fala aqui, direto do Estrela d'Alva em Bagé, onde o Inter conheceu a sua primeira derrota nessa temporada 2024, uma derrota doída, principalmente pelas circunstâncias do jogo. O placar pode parecer que foi um jogo apertado, que talvez o Inter tenha merecido mais do que uma derrota, mas não. A atuação e o que a gente viu dentro de campo mostrou que o Inter mereceu a derrota aqui em Bagé para a equipe do Guarani. E a gente vai trazer os desdobramentos, o que o técnico Eduardo Cudê falou, o que se falou também na zona mista, na saída de campo, enfim. E uma informação complementar, porque o Inter tentou nas últimas semanas a contratação de um volante que estava nos Estados Unidos. Eu vou trazer os detalhes a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e oferecimento de KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Lá na KTO eu perdi. Tem dia que é noite. Quem foi na vitória do Inter também acabou perdendo. Estava pagando 1,5, 1,80 a vitória do Inter. Acabou não dando certo. A vitória do Guarani de Bagé estava valendo. Estava pagando 8,50 hoje pela manhã. Eu trouxe aqui no canal. Quem foi na vitória do Guarani se deu bem. Bom, vamos lá, pessoal. O Internacional perdeu e mereceu perder para o Guarani de Bagé aqui no Estrela d'Alva. Por mais que o Inter tenha entrado com uma equipe alternativa, modificada, enfim, chamem do que quiser, o Cudê botou no segundo tempo a força máxima. E mesmo assim o Inter não teve capacidade de vencer o Guarani de Bagé. Então, ainda assim, é uma derrota que tem que ser absorvida e tem que ser repensada muita coisa em relação ao planejamento. Porque por mais que o Cudê tenha deixado claro que o planejamento prioriza a pré-temporada, o aspecto físico dos jogadores, o Inter não pode perder jogos em que, por exemplo, no segundo tempo, o Inter criou inúmeras finalizações, a meta do Antony não foi atacada e o Inter perdeu diversos gols. Mas enfim, o que a gente pode sentir desde o apito final aqui em Bagé foi um Inter abatido com o resultado e principalmente com o que de fato o Inter apresentou no segundo tempo. Teve uma chance clara perdida pelo Pedro Henrique, teve uma chance clara perdida pelo Meia Johan. Então assim, o Inter no segundo tempo criou, mas ainda assim não mereceu ganhar aqui em Bagé. O técnico Eduardo Cudê, em entrevista coletiva, deixou claro que o Inter perdeu a partida nos primeiros 20 minutos, que faltou concentração para o grupo e que o Inter não conseguiu ganhar os duelos individuais e nem coletivos. E ele fez questão de frisar que ele dá oportunidades para todos os jogadores, até para não falarem que ele não dá oportunidades. Ele dá oportunidade para todo mundo, segundo o próprio técnico Eduardo Cudê, para que os jogadores nem falem o contrário disso. E ele deixou claro que ele, Eduardo Cudê, é o principal responsável pelo resultado aqui em Bagé. Ele também acaba deixando claro que as trocas no segundo tempo, que não deram certo, o Inter mesmo assim não conseguiu produzir tanto como se esperava, não ganhou do Guarani, o Guarani foi melhor do que o Internacional em grande parte da partida aqui, principalmente pelo primeiro tempo, mas no segundo mesmo se defendendo não correu tantos riscos assim. O Cudê deixou claro que ele mexeu no segundo tempo porque ele queria colocar titulares, porque ele tinha que ganhar. Por mais que ele tivesse começado com um time base bem semelhante ao que a gente viu em Juí na quarta passada, lá no 19 de outubro, um time que tinha Robert Renan, que tinha o Johan, que tinha o Pedro Henrique, que tinha o Gabriel Barros, que tinha o Depena improvisado na esquerda, que tinha o Hugo Malo na vaga do Bustos na lateral direita, ainda assim ele queria ganhar o jogo, queria reverter o resultado e por isso colocou os titulares na segunda etapa. E dentro dessa ideia do Cudê, de que ele dá oportunidade para todos os jogadores, eu perguntei para ele, inclusive, sobre a utilização do Gabriel Rufi. Por exemplo, o Gabriel é um jogador que não ganhou minutagem em 2024. São 4 jogos e o Gabriel não entrou em campo.
Então por que o Kudê está falando que ele está dando oportunidade para todo mundo, se ele não está dando oportunidade para todo mundo a partir do momento que tem um jogador que não teve minutos na temporada? O Kudê deixou claro que ele e a comissão técnica fazem avaliações individuais e coletivas, e que ele não traria numa coletiva de imprensa, para nós, imprensa, quanto imprensa, o que ele imaginava, o que ele pensava. Mas a gente sabe, o Gabriel é um jogador que renovou em novembro do ano passado, e assim, hoje é negociável para o Internacional. Inclusive eu vou trazer um conteúdo nos próximos dias sobre alguns jogadores que não devem ficar no Inter já nessa janela de transferências. O Kudê ainda destacou que o Inter não poderia ter perdido da forma que perdeu, que tem que dar parabéns para o adversário, que mereceu, mas que o Inter não pode perder da forma que perdeu, criando muitas oportunidades, principalmente no segundo tempo. Teve a chance do Johan, a chance do Pedro Henrique, com o Alário no primeiro tempo, uma bela defesa do goleiro do Guarani. E aí ele disse mais uma vez, por isso que eu tive que tirar 4 titulares do banco, porque eu queria ganhar o jogo. Dentro disso, para a gente fechar a repercussão do que o Kudê falou na sua coletiva, tá? Ele deixou claro que o Inter está formando o grupo e o mercado ainda está aberto. Então ele está tentando finalizar o grupo, devem vir reforços, a gente sabe a procura do Inter pelo Thiago Maia, eu vou falar sobre isso na sequência também, principalmente um primeiro volante, um lateral esquerdo. Mas que ele vai ter que dar primeiro oportunidades para todos, esperar os jogadores todos chegarem além dos que já foram anunciados e já estão jogando com a camiseta do Internacional para definir o que será desse grupo. O único jogador do Inter que falou aqui na saída de campo, o Inter não fez zona mista, tá? O Inter tem trocado a zona mista pela saída de campo. O único jogador que falou aqui foi o lateral esquerdo, René. E ele falou, e até perguntei, tive a oportunidade de perguntar pro René. René, por que tantas bolas alçadas na área do Guarani? Se o Inter do Kudê nunca foi isso. Ano passado a gente viu o Inter semifinalista de Libertadores, que era um Inter que criava oportunidades, que tinha um meio de campo criativo. O Inter no segundo tempo tinha Arangues, Alan Patrick e estava alçando bola na área do Guarani, sem sentido nenhum. E o René destacou que as bolas aéreas eram porque o Guarani estava só se defendendo na visão dele. Que eles colocaram 10 jogadores atrás da linha da bola e por isso o Inter teve que optar por alçar bolas na área do Guarani, mas que de fato o Inter criou muito no segundo tempo, mas no primeiro tempo não, e o Inter não mereceu ganhar aqui em Bagé. Pessoal, o Internacional se reapresenta amanhã à tarde em Porto Alegre, estaremos na atividade lá no CT Parque Gigante, o Inter vai se reapresentar e vai passar a pensar no jogo do final de semana no estádio Beira-Rio contra a equipe do Caxias. Os jogadores que estão de fora, Bruno Henrique talvez volte, Igor Gomes ainda está se recuperando de lesão, o Ivan e o Rocher também. O Igor Gomes vai seguir no DM, o Matheus Dias, quem sabe, retorne. Pra gente fechar, é uma informação que não tem a ver com as coletivas e com o que aconteceu aqui em Bagé. É uma informação de mercado que eu confirmei hoje à tarde e esperei agora para trazer aqui para vocês. O Internacional, nos últimos dias, tentou a contratação de Matheus Rossetto, volante de quase 30 anos, que surgiu muito bem no Atlético Paranaense e foi vendido por cerca de 10 milhões de reais em 2020 para o Atlanta United na Major League Soccer. O contrato dele se encerrou, ele rescindiu, está livre no mercado, apesar de ter feito uma última temporada que foi muito boa lá no Atlanta United na Major League Soccer. Tá? Ele teve 34 jogos, 23 como titular. O Inter tentou, conversou com o jogador, ele gostou da ideia de voltar para o futebol brasileiro e ele teria recebido uma ligação de Lúcio Gonzalez, atual auxiliar do técnico Eduardo Kudê, que conhece muito ele da época de Atlético Paranaense. Mas ainda assim, até o momento, a tendência é que o negócio não avance pelo Matheus Rossetto. Isso porque o Inter está insistindo sim, pelo que eu ouvi no bastidor, em Thiago Maia, volante do Flamengo, que como eu trouxe ontem à noite e reitero a informação que eu tenho aqui, lá no Rio de Janeiro ele já está quase sim dispondo, porque ele está muito irritado de não ter sido liberado até o momento pelo Flamengo e ele quer jogar no Internacional, quer vir para Porto Alegre, tem conversado com o técnico Eduardo Kudê quase que diariamente e o Kudê quer muito a vinda do Thiago Maia para o Internacional. Então assim, o Inter fez um contato por outros nomes. A gente falou do Wendel, do Zenit, e eu estou trazendo um outro nome. Matheus Rossetto, quase 30 anos, que rescindiu recentemente com o Atlanta United nos Estados Unidos. Foi muito bem e teve destaque no Atlético Paranaense, foi vendido por quase 10 milhões de reais para a Major League Soccer e agora está livre no mercado. O Lúcio Gonzalez ligou para ele, mas o Inter ainda está priorizando o negócio pelo Thiago Maia. Repito,
O Inter ainda prioriza o negócio pelo Thiago Maia, fez uma oferta de 3 milhões de euros, 16 de reais, fez uma segunda oferta de 13.800 de euros, quase 20 de reais, e, pelo que eu ouvi, o Inter deve subir essa proposta, porque o Flamengo, inclusive, deve apresentar nas próximas horas uma contraproposta pelo Thiago Maia, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, porque eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.